Oi. Acho que agora deu, né? Bem, Eu Gilmara. agora consegui. Tudo bem, Ju? Tudo. Gilmara, Wellington, Brenda, Hamilton, Paola, Simone. Tudo bem, né, pessoal? Graças a Deus, você. Também, tudo bem, estamos aí, né? Essa Na loucura luta, né? nessa loucura de pandemia. Verdade. Tá fácil não, né? Nossa Tá, Senhora. não, mas vai dar tudo certo. Rafaela, pessoal tá entrando aqui, vou dar só Moto Z2 Play, Paola. Tem gente que entra com o nome, como é que chama isso? É pseudo, né? Pseudonome. Moto Z2 Play. Quem é você, Moto Z2 Play? A Rose. Ah, Rose, tudo bem? Tudo bem. Isso é pra gente não te reconhecer, né? Deixa eu começar aqui. Não, Juliana, é porque na outra, acho que na Fernandinha eu tinha conseguido mudar o nome, mas desse aqui eu não tô conseguindo, não. Eu tô brincando, boba, tem problema não. Tô brincando, tem problema nenhum. Tudo bem com vocês, né? Peraí só um minutinho. Vou só voltar aqui um pouquinho. Ô, Ju, em relação à prova, você viu que tinha algumas questões erradas, né? Eu vi, anulei duas. Ah, tá. É Então os só pontos já foram computados. Verdade, são 3, não, Ju? duas. Duas? Duas. Uai, uma que eu lembro era do quais são os ossos que articulam com a maxila. A pergunta estava certa, mas eu acho que você queria falar exceto qual osso que seria, né? Essa Essa foi aí a estava com a primeira. afirmativa. É. A outra também Era é do aquela, canino, né? Que tava a do faltando. canino, que seria o número 23. Não tinha opção Mas para a do marcar. canino, gente, depois eu vi que Ah, não eram os dentes. Ai, gente, fugiu da minha cabeça. permanente, porque Não, estava falando não, desse. mesmo se não Eram os forem os dentes dentes permanentes, o 23 sempre vai ser o canino. Para dentes descidos também, quadrante não é esse mesmo número, né, Ju? Eu vi na internet depois, eu sei que você não deu, mas o quadrante de números descidos acho que é 4, 5, 6 ou 6, 7, 8, 9, não é? É diferente a numeração, né? Então, aquela questão estava correta? Eu vou dar uma outra olhada, tá? Mas se por acaso tiver alguma dúvida, eu deixo esse ponto para a próxima prova, porque eu já lancei. E aí não tem como eu desmanchar. Então, se por acaso tiver isso, eu vou olhar de novo. Essa aí eu não estou lembrada, não. Mas eu vou olhar de novo Porque... e, se for o caso, eu dou o ponto na próxima prova, tá? Tá, porque eu lembro dessa e a Beleza. outra era uma que tinha sobre o osso frontal, uma que você tinha que completar, aquela também, a resposta correta tinha duas alternativas com a mesma, né, opção de 2 Isso, e 3, e sempre o isso, correto seria 1, 2 e 3, né, até onde eu isso. falei. Não, Exatamente. beleza. Mas aí, se por Tá. acaso precisar, eu dou o ponto na próxima avaliação, ou num exercício, eu dou mais um ponto, não preocupa não, tá? Uhum. Beleza. Ok. Eu vou dar uma olhadinha nisso direitinho. Combinado? Beleza, Ju. Então tá.
Oi, Lídia, tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos começar aqui, né? Que nosso tempo é curto aqui hoje, né? A gente vai dar seguimento mais uma técnica radiográfica intrabucal, tá? Então, essa técnica também a gente vai realizar através dos equipamentos intrabucais, como a gente já havia estudado, esse tipo de equipamento aqui, tá? E essa técnica, ela vai ser chamada de bissetriz ou paralelismo. Ela é diferente da interproximal, que recebe o nome de bite wing. Essa abscetriz ou paralelismo, ela pode ser chamada de periapical. Eu esqueci de perguntar, vocês estão vendo o slide? Não. Não? Então, peraí, vamos voltar. Vou fechar e vou abri-lo de novo, tá? Ju, Oi. Juliana, deixa eu Oi. só perguntar, todo mundo está escutando você bem? Não, porque a Flávia pediu para te perguntar que ela não tá te escutando, mas eu acho que é só ela, porque ninguém comentou com você nada aí, né? Eu estou te escutando super bem. Todo mundo escutando bem, gente? Sim. Então eu vou falar aqui com ela. Acho que deve ser alguma coisa, ou a internet dela, ou o microfone dela, não sei, né? Não, Tá. Beleza, Ju, pode continuar aí. Tá. Vou abrir aqui de novo, aí quando vocês estiverem vendo, vocês me digam. Deu? Não, tô vendo só uma tela sua preta só, com seu nome. Uma tela minha preta com meu nome. Agora entrou. Técnicas radiográficas intrabucais. Demora um tiquinho mesmo. Isso. Então, vamos lá. A gente vai falar agora dessa próxima técnica intrabucal, que ela é chamada de bissetriz ou paralelismo, tá? Ela é considerada uma técnica também conhecida como periapical. Essa é uma técnica mais específica, então não é uma técnica de rotina para a realização dos exames radiográficos, não. Mas como ela faz parte do nosso conteúdo, a gente fala a respeito dela também, tá? Eu, pessoalmente, não me lembro de nenhuma vez ter sido radiografada por essa técnica de bissetriz ou de paralelismo. Mas, enfim, a gente vai discutir sobre ela aqui, tá bom? Ela também é realizada pelo aparelho radiográfico que a gente estudou para as técnicas intrabucais. Então, é o mesmo equipamento que a gente já viu aí para fazer a interproximal, né, o bite wing, ou oclusal. A gente vai utilizar esse mesmo equipamento que tem esse braço articulado para realizar essa técnica de bissetriz ou paralelismo, ok? Então, essa é uma imagem dessa técnica radiográfica periapical da bissetriz. A única diferença de ser chamada de bissetriz ou de paralelismo vai ser a angulação do feixe do raio-x, tá? E a gente vai ver aqui direitinho. Mas vocês podem notar que nessa técnica de bissetriz ou paralelismo, olha como que a visualização da anatomia do dente, do osso alveolar, do processo alveolar em si, do cemento, polpa, etc., ela traz muito mais informação para a gente do que a radiografia interproximal, né? Ou a bite wing, tá? Isso porque a colocação do filme radiográfico em relação à angulação que a gente vai fazer do feixe da radiação, ela vai nos dar muito mais detalhes das unidades dentárias que a gente vai avaliar, ok? Então, a gente está vendo bem aqui, olha, a parte da coroa, né, o esmalte do dente. Aqui a gente está vendo muito bem definida a parte da polpa. Ao redor da polpa, a gente tem aqui a área da dentina, né?
a gente tem os dentes aqui, pelo menos esses 3 que nós estamos visualizando, birradiculares, não é isso? 2 raízes, ok? E a princípio, uma restauração aqui, né? Que está mais hiperdensa. Talvez uma aqui que esteja mais hiperdensa também, mas não vou jurar por Deus, porque não conheço a história do paciente, então não posso falar. Mas o que me chama mais atenção nessa técnica da bissetriz é realmente o estudo anatômico de todas essas áreas das unidades dentárias e o seu entorno, tá? Então, dentro dessa técnica periapical da bissetriz, a gente vai ter aqueles planos antropológicos ou as linhas de referência para a gente se basear na hora de realizar o exame. Nós vamos falar da técnica em si. Então, primeiramente, a gente vai lembrar do plano sagital médio, né? Ou médio sagital, que é quando a gente coloca o paciente sentado na cadeira direitinho, e nós temos essa linha bem determinada. E depois nós vamos ver a linha de Camper, tá? Que nós já tratamos na interproximal. Lembrando que a linha de Camper, se eu não tenho a condição de pedir ao paciente que faça uma hiperextensão do pescoço, essa linha de Camper, ela vai ser da comissura labial da asa do nariz até o tragus, se eu não tenho a hiperextensão do pescoço, ok? Agora, caso eu peça ao paciente ou haja necessidade de fazer a hiperextensão do pescoço, aí a minha linha de Camper é da comissura labial até a região do tragus. Lembra naquela imagem que a gente já tinha visto, né? Então, aqui é o plano sagital mediano, logo que o paciente assenta, né, na cadeira, a gente procura colocar ele bem certinho, tá? E depois a gente vê a linha de Camper. Se eu não tenho a inclinação do pescoço, a gente vai considerar esse plano paralelo da asa do nariz à parte do tragus. Já se eu tenho a inclinação, né, pedindo o paciente para olhar para cima, a linha de Camper, ela se transfere entre a comissura labial e o tragus também, tá? Então, inclinou é comissura, tragus. Não inclinou, asa do nariz, tragus, ok? Então, essa é a linha que a gente vai chamar. E sempre paralela ao plano horizontal. Então, a gente pode ver que tanto na imagem aqui anterior, quando não há uma hiperextensão do pescoço, ou quando há a hiperextensão do pescoço, é como se a linha que antes estava nesse sentido tivesse feito isso, ó, né? É só essa movimentação, ó. É a mesma linha, tá? Então, ela está paralela ao sentido horizontal. É como se ela estivesse paralela, lembra que a gente falou paralela ao solo? Só que a gente não precisa pensar no solo, né? Imagina uma linha que seria paralela a essa região aqui, tá? Então, ela está sempre paralela ao plano horizontal, ok? Então, isso só quanto à questão do posicionamento, caso eu precise pedir ao paciente que faça uma hiperextensão da região do pescoço, tá? Se precisar, pode me interromper, abre o microfone, faz sinal de fumaça, dá uma batidinha assim, e a gente retira a dúvida caso houver, tá? Então, dentro dessa técnica periapical da bissetriz, o que eu falei para vocês, o que vai interferir é o ângulo de incidência dos feixes do raio-x, né? Então, a gente pode ter os raios verticais e os raios horizontais. Quando a gente está falando sobre os raios verticais, a gente vai fazer uma movimentação do cilindro, né? Do focalizador. Quando nós estivermos fazendo a técnica relativa à maxila, essa movimentação vertical do cilindro, ela vai ser no sentido positivo, tá? E se a gente estiver falando da mandíbula, ela vai ser no sentido negativo, ok?
Já se estivermos falando de incidência do feixe do raio-x no plano horizontal, a movimentação também do cilindro do foco, né, do focalizador, ela vai ser também no plano horizontal, quando a gente estiver localizando para realizar a técnica, seja com a linha de Camper da asa do nariz até o tragus, ou na hiperextensão da comissura labial até a região do tragus, ok? Aqui a gente tem aquela mesma imagem quando a gente falou do equipamento do raio-x, né? Esse equipamento móvel. Aqui está a movimentação da angulação vertical, tá vendo? Ó, lembra que eu comentava com vocês na interproximal, né? Com 8 graus, a gente vai movimentar nessa região para dar a angulação necessária. Então, igual a gente falou no slide anterior aqui, voltando. Se eu estou fazendo raios verticais, uma incidência vertical do feixe da radiação em relação à maxila, o posicionamento do cilindro vai ser numa posição de grau positivo. E se eu estiver fazendo da mandíbula, uma posição de grau negativo, tá? Agora, se eu estiver utilizando os raios horizontais, a movimentação do cilindro também vai ser no sentido horizontal, emitindo a radiação, o feixe da radiação, nesse sentido horizontal, tá? Em relação às unidades dentárias que forem para ser examinadas, tá? Dentro dessa técnica periapical da bissetriz, a gente tem uma lei especial que é chamada de lei de Ciesinski, tá? Ciesinski, bonito nome, né? Então, essa lei de Ciesinski, eu já abri um parênteses aqui para uma comunicação, que é o seguinte, eu já vi em algumas provas de concurso que eles... Ai, desculpa, puxei a mesa. Eles relatam a incidência também periapical da bissetriz como incidência de Ciesinski, por causa dessa lei. O que fala essa lei? Vamos ler aqui, ó. O feixe do raio-x deve incidir perpendicularmente ao plano bissetor, formado pelo longo eixo do dente e do filme, para que o resultado radiográfico apresente as mesmas proporções do objeto examinado. Então, difícil, mas é fácil, né? As palavras, como toda lei, né, elas são mais complicadas do que realmente na hora da aplicabilidade dela. Então, vamos por partes aqui, que depois eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês. O feixe do raio-x deve incidir perpendicularmente ao plano bissetor. Esse plano bissetor, ele é formado pelo longo eixo do dente. Então, se eu estou tratando dos dentes posteriores, qual que é o eixo maior do dente? Nesse sentido ou nesse sentido? Nesse sentido, não é? Então, os dentes posteriores, nesse sentido, é o eixo maior do dente, não é? Então, o filme radiográfico, ele vai ser posicionado ao longo desse eixo maior do dente, para que as estruturas, quando radiografadas, elas se mostrem compatíveis com as dimensões, com as proporções da unidade dentária que está sendo examinada, tá? Agora, vamos mostrar de uma outra forma. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar antes de mostrar aqui. O que é uma bissetriz, né? Então, isso a gente estudou lá no ensino médio, quando a gente estava estudando geometria. Ela é uma das leis, né? Nós temos lá o cosseno, a gente tem o seno, a gente tem a bissetriz, a gente tem a tangente, a gente tem uma série de linhas, né, que são utilizadas dentro da geometria.
Então, ó, aqui, como definição, a bissetriz é uma semirreta que se origina no vértice e divide ao meio um ângulo em 2 ângulos com a mesma medida. Então, são ângulos congruentes, né? Então, esse termo e conceito é usado na geometria, principalmente quando se trata da análise de triângulos, tá? Eu deixei esse slide aqui só para lembrar vocês do que era uma bissetriz. Agora, a gente vai ver isso na aplicabilidade quanto às unidades dentárias, tá? Então, tá mostrando aqui, ó. Eu não tenho aqui um eixo de 90 graus. Suponho que eu tenho um eixo aqui de mais ou menos uns 45, né? Por causa da linha B em relação à linha A, eu tenho mais ou menos aqui um ângulo de 45 graus. Se eu traço uma bissetriz, onde ela divide esse ângulo de 45 em 2 semiângulos, né? Em dois ângulos menores, ela vai dividir numa proporção idêntica. Então, vai ser 22,5 graus para cima, 22,5 graus para baixo, tá? Então, essa é a bissetriz. E ela sempre vai ser usada na geometria, mas na análise, igual falou aqui, de triângulos. Se eu tivesse aqui nessa imagem um ângulo reto, né? Se eu tivesse aqui um ângulo reto e a bissetriz saindo aqui no meio, eu teria o ângulo de 90 com a bissetriz aqui no meio, 45 para um lado, 45 para o outro, tá? Então, essa é a definição de bissetriz. Como que vai ser, então, em relação ao dente? Ó, tá escrito em espanhol, mas é a mesma coisa, tá? Então, eu pego a estrutura dentária que eu quero avaliar, nessa aqui, ó, tá mostrando o canino, né? Pela posição, posição do esmalte dele, tá aparecendo o canino, tá? O canino, por si só, ele é dos dentes, aquele que tem uma forma, entre aspas, mais triangular, né? Então, imagine a gente dividindo esse canino no meio, ok? Então, eu tenho uma bissetriz do lado de cá, né? A linha que eu traço no meio é a bissetriz. Então, eu tenho um ângulo do lado de cá e a outra metade do ângulo do lado de lá, ok? Então, o que nós falamos lá na lei de Szczecinski? Que a gente deve colocar o filme, né, radiológico ao longo do eixo do dente, dividido nessas mesmas proporções, que seriam as duas partes que são originadas através da bissetriz. Então, olhe para vocês verem. Colocamos a película bem paralela, né? Ou o máximo de paralelismo que der para fazer, porque em se tratando da porção intrabucal, não vai dar para a gente fazer completamente paralelo, né? Mas ele está no mesmo eixo longo do dente em relação à bissetriz que foi traçada, ok? Com isso, nós vamos ter a incidência do raio central, olha, de forma angulada. E o raio central, ele está angulado nesse sentido positivo ou negativo? Imagina, ó, tô aqui, o raio central, né? Se eu faço a angulação dele para baixo, ele é negativo, né? Negativo. Negativo. Né? Então, ele está fazendo num posicionamento negativo, ó, tá? Se fosse o raio central com o posicionamento positivo, eu estaria examinando para cima, eu estaria examinando em outra incidência. Então, vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente ver aqui, ó. Então, se eu estou traçando o posicionamento negativo do meu raio central, eu estou examinando o quê? A mandíbula, tá? Porque a movimentação do cilindro, ó, ela é negativa, ok? Independe do posicionamento do canino ali naquela posição,
porque ele ali ele só tá para mostrar, para ficar mais fácil para mostrar, como que a gente traça... Lá tá da maxila, né? Lá seria maxila, né? Mas é né? mandíbula, é só para mostrar como que seria o Ah. corte da bissetriz no canino e como que seria o posicionamento do filme radiográfico, tá? Então, imagina que a gente está aqui, ó, no meu canino. Então, você imagina o traço da bissetriz cortando aqui, né? No meio do meu canino, e ao longo desse eixo maior da bissetriz, dividindo o ângulo do canino, é que nós vamos colocar intrabucal a presença do filme radiográfico, tá? Agora, se eu não precisar fazer uma angulação, aí a gente vai fazer uma movimentação horizontal do cilindro, aproximando um pouquinho mais ou afastando um pouquinho mais da área de interesse, ok? Então, vamos ver aqui. Então, olha, em relação ao mesmo dente, com o dente incisivo lateral do lado dele. Eu posso fazer a imagem em 3 tomadas radiográficas e o filme radiográfico ele vai ser colocado sempre nessa imagem que vocês estão vendo aqui, sempre numa posição paralela a esse eixo que a gente está vendo, que seria o número 1, a bissetriz, né? Então, a número 1 é a bissetriz, o 2 e o 3 seriam o posicionamento radiográfico que a gente vai colocar. Mas não entendam que o filme, não tem nem jeito, né? Da gente colocar o filme entre o canino e o incisivo lateral, tá? Imaginem aqui, ó, aqui tá o filme, não é? Mas não tem jeito de eu colocá-lo entre o canino e o incisivo lateral. Isso ele está nessa posição, mas posteriormente, entre o canino e o incisivo lateral. Deu para entender? Acho que sim. Ó, o filme aqui, né? Ó. Por dentro, isso. Nesse Mas é por sentido. dentro ou na região vestibular? Não, na Não, não é por região dentro mesmo, né? sublingual Palatina. ou na palatina, isso. Só que o Ah. filme, lembra quando a gente estudou o intrabucal, a interproximal, e que a gente, na bite wing, né? A gente colocava o filme nesse sentido aqui, não é? Uhum. Tá? Agora, na Isso. bissetriz, a gente está colocando o filme nesse sentido, ó. Imagina que aqui, Inclinado. ó, isso, imagina que aqui é a lateral do porta-filme, tá? Aqui é a lateral do porta-filme, ok? Então, deixa eu ver se eu tenho um papelzinho aqui para mostrar para vocês como seria. Espera só um minutinho. Só um minutinho, por favor, que eu vou fazer meus filminhos radiográficos aqui de papel. Quando a gente estudou a bite wing, a gente falou que aqui, ó, um filmezinho aqui, né? Vou enfiar dentro da minha boca, tá, gente? Vocês não ficam horrorizados, não, tá? Só para vocês entenderem. Tem que ser aula prática, né? Então, quando a gente falou da bite wing, a gente pegou o filme radiográfico e colocou... Dá licença, tá? Ó. Esse é da bite wing, da bite wing, né? Imaginando que aqui para fora tem aquela asinha aonde a gente morderia. E ele tá preso no porta-filme, não é isso? Tá. Ele fica na horizontal, certo? Isso, né? Ele ficaria nesse posicionamento, só que no intrabucal, ok? Agora, quando eu faço a bissetriz, vamos imaginar que seja a bissetriz, então, aqui do dente do canino superior, que fica mais fácil aqui para vocês visualizarem. Então, eu tenho o canino
e tem o incisivo lateral aqui, ok? Imagina uma linha dividindo o canino no meio, que é a bissetriz, que vai dar 2 pequenos ângulos, não é isso? Então, agora, o filme radiográfico, ele vai entrar nesse sentido, ó. Ao invés dele entrar assim, ele vai entrar assim. Verticalmente. Então, isso. Então, ele vai ser colocado no sentido longitudinal do dente, em direção a essa bissetriz. Como eu não tenho jeito e como a minha arcada dentária ela é angulada, a gente vai ter que fazer a angulação positiva ou negativa, dependendo do dente que a gente vai estar avaliando, tá? Agora, eu posso fazer uma bissetriz dos dentes anteriores? Posso também, né? Vamos supor que eu esteja fazendo dos meus incisivos centrais. Eu posso colocar o filme nessa posição intrabucal, né? Tá lá, tá? Nesse sentido. E aí o foco, ele vai ficar na minha frente e ele vai ser elevado no sentido horizontal, lógico de que de acordo com a altura, né? Onde estão os meus incisivos da maxila ou da mandíbula, mas ele vai ser manipulado no sentido horizontal. Então, os raios dos feixes do raio-x, eles vão atuar de maneira horizontalizada, tá? Então, em se tratando de bissetriz da maxila, eu vou utilizar uma angulação positiva. Em se tratando da mandíbula, eu vou usar uma inclinação negativa, ok? É só isso. Mostrar para vocês aqui, ó. Aqui a gente está mostrando a mesma coisa numa imagem mais encurtada. Olha a diferença. Aqui a gente vai ter uma imagem de tamanho compatível com as unidades dentárias que eu estou examinando. Olha para vocês verem, tem que ser colocado bem ao longo da bissetriz, no caso aqui do canino e do incisivo lateral, para me dar o tamanho correto das estruturas dentárias. Porque se eu afasto, olha aqui, ó, o dente, se eu diminuo a angulação da bissetriz, do filme em relação à bissetriz, ele vai ficar muito afastado nesse slide aqui em relação ao dente lateral, né? Ao incisivo lateral aqui do lado dele. Então, isso vai me dar uma imagem menor, que ela não é uma imagem do tamanho considerável, compatível com o tamanho do dente que está sendo examinado, tá? Então, o grande lance da bissetriz é ela me dar radiologicamente uma visão de tamanho real, né? Melhor dizendo assim, de um tamanho real da unidade dentária que está sendo avaliada. Então, por isso, o correto posicionamento do filme radiográfico, porque senão eu vou ter uma subdimensão do dente que está sendo avaliado. Voltando aqui um pouquinho para vocês verem, vocês verem Olha que bonita a radiografia, e aqui a gente vê os dentes, primeiro molar, segundo molar, vou supor que esse seja o terceiro molar, porque eu não sei a história do paciente, né, se houve extração ou não. Então, supondo que seja o terceiro molar, olha como que você vê bem a dimensão dessas unidades dentárias, né? E, além de todo o processo, de toda a característica anatômica dos dentes em si, como que a gente visualiza bem o tamanho mesmo compatível com cada uma dessas unidades dentárias que nós estamos visualizando aqui, tá? Então, a bissetriz, ela vai nos mostrar essa angulação. Quando que eu chamo de bissetriz e quando que eu chamo de paralelismo? A técnica é a mesma, tá? A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. A técnica é a mesma. O que vai diferenciar é justamente a angulação. Quando eu chamo a técnica de bissetriz,
eu estou usando os raios nessa movimentação vertical do cilindro em relação à verticalidade numa angulação positiva ou numa angulação negativa. Agora, quando eu estou usando os raios na posição horizontal, eu não estou usando nesse sentido, ou mesmo que seja aqui, ó, lateral, horizontal assim. Se eu estou usando horizontal, eu não estou usando paralelo? Não estou? Então, se eu uso raio horizontal, a gente chama a técnica de paralelismo. Se eu estou usando o raio angulado, negativo ou positivo, eu chamo de bissetriz. Por isso que a técnica é a mesma. A única coisa que vai mudar é a angulação do raio. Tá? Então, vamos ver mais aqui para frente. Então, aqui, ó. Quando eu utilizo, isso aqui é um parâmetro, tá? Pode ser que vocês trabalhem, né? Caso venham a trabalhar com odonto, que vocês trabalhem em algum equipamento que seja um pouco diferente disso. Isso aqui é mais ou menos um padrão, mas não quer dizer que todos os equipamentos de radiologia odontológica assumem essa angulação aqui como uma norma geral, não, tá? É mais ou menos isso. Então, quando a gente está falando sobre os dentes incisivos, para a maxila, a gente está trabalhando aqui mais ou menos entre 45 e 50 graus positivos, tá? Se a gente está falando da mandíbula, menos 15 a menos 20 negativos. Como os caninos estão muito próximos dos incisivos, a angulação tanto positiva quanto negativa vai ser a mesma, ok? Agora, reparem para vocês verem, olha, ela só vai diminuindo, né? Tanto na positiva quanto na negativa. Quando a gente fala dos pré-molares que estão mais atrás e que eles têm um tamanho mais acentuado, a angulação que a gente precisa fazer, seja para maxila ou para mandíbula, é menor do que a para os incisivos e para os caninos, ok? Porque, inclusive, a posição do filme e a posição do cilindro fica melhor colocada na lateral quando a gente vai tratar dos pré-molares e dos molares. Então, quando a gente usava nos dentes anteriores de 45 a 50 graus positivos, aqui a gente já está usando de 30 a 35, de 20 a 25. Lá na mandíbula, quando a gente usava de menos 15 a menos 20, aqui a gente está usando de menos 10 a menos 15 ou de 0 a menos 5. E reparem que, dependendo do que o dentista solicitar em relação ao molar, quando eu tenho 0 grau, ele está mais numa horizontal, não tá? Eu não tenho inclinação, né? Então, ele está numa visualização mais de paralelismo do que, na realidade, de bissetriz. A menos que, quando você for posicionar o filme radiográfico, você posicione em relação à bissetriz que você traçou, aquela linha imaginária nos dentes molares, tá? Fora isso, a gente vai usar a técnica dos feixes no sentido horizontal para a apresentação dos molares nessa técnica periapical. Deu para entender? O 0 grau. Deu. Só estão vocês duas na sala? Não. Aqui tá falando tem 19 pessoas. Tô vendo. O silêncio. Tá bom, mas tá ótimo. Tá aqui também tá mostrando que tem 19. Então, olha... Todo mundo ainda com preguiça do feriado. Preguiça do feriado. Ressaca. Né? Hoje eu comecei a dar aula 8 horas da manhã, então tá tudo em cima. Então, ó, aqui nesse próximo slide, a gente tem os ângulos horizontais de incidência. Então, aqui agora a gente está tratando
do paralelismo, tá? Então, os ângulos horizontais de incidência do feixe do raio-x, eles vão estar sempre paralelos às faces interproximais dos dentes, para que não ocorra sobreposição, tá? Então, aqui a gente está mostrando, olha, como que é a incidência horizontal para os molar, aqui na maxila, né? A horizontal para os molares e a colocação do filme, ó. A primeira linha aqui é a colocação do filme. Para os pré-molares, a outra colocação do filme aqui, ó. Eles deviam ter feito linhas coloridas, né? Para diferenciar mais, né? Mas, enfim. Quando a gente quer pegar segundo pré-molar, primeiro pré-molar canino, e de repente você consegue até pegar um pouco de incisivo lateral, você também coloca o posicionamento do filme numa outra região, tá vendo? No fundo parece uma casinha, não parece? Aquelas casinhas de palitinho que a gente faz, né? Aqui na região da maxila parece aquelas casinhas de palitinho que a gente desenha, né? E na mandíbula a mesma coisa, a proporção do raio horizontal e o posicionamento do filme, né? O filme dos molares e aqui dos pré-molares, eles quase que se sobrepõem, tá vendo? Porque o raio é horizontal. Isso vai depender de como que você vai colocar agora o filme no posicionamento aqui na região sublingual, porque ele está intrabucal, né? Então, nesse posicionamento, olha aqui na frente, por exemplo, olha, quando eu pego incisivo central, lateral, canino, primeiro, segundo pré-molar. Olha a diagonal que eu ponho o filme quase que atravessa, né, a minha sublingual aqui, assim, ó, nesse sentido. A mesma coisa para o outro lado, tá? E quando eu vou pegar só os incisivos, ele vai entrar bem assim, ó, bem retinho aqui na posição, nessa posição aqui que vocês podem ver, ó, aqui, ó. Tá? Então, ele vai entrar bem assim, né? Então, todas essas angulações é para que os feixes dos raios-x horizontais que foram emitidos para as unidades dentárias solicitadas, a gente pode visualizar nesse posicionamento correto de filme, tá? Como eu disse para vocês, não é uma técnica muito difundida, muito utilizada, não, porque a gente tem conseguido fazer a visualização delas todas com as interproximais, né? Interproximais que a gente já viu, que são as bite wings, que naquela cartonagem que eu já mostrei para vocês, fica muito bem identificada, tá? Essas técnicas aqui são outras técnicas intrabucais que nós temos e que aí a gente tem que conhecer, porque caso um dentista cisme aí de fazer a solicitação desses exames, a gente sabe como que vai colocar, tá? Vou tomar um golinho de água aqui e olhar o chat aqui que tem 4 mensagens aqui, só um minutinho, por favor. Lídia, André não, Simone sim, André sim, André não, estou sem microfone, tá. Enquanto eu tomo um golinho aqui, a gente olha as mensagens. Tudo bem, então, né? Então, vamos lá. Então, olha aqui, no que a gente falou, quanto à região das linhas de Camper, quando ela é traçada da asa do nariz até a região do tragus e da comissura labial até a região do talos. Ó. Quando a gente está fazendo essa linha asa do nariz
até o tragus, olha aqui, o olhar do paciente, ele está como se tivesse dirigido para baixo ou para frente, né? Não necessariamente para baixo, mas olhando um pouquinho, naturalmente, a gente já dirige o globo ocular, o nosso globo ocular não fica direto assim, né? Ele tem uma certa inclinação, tá? Então, se a gente está se baseando pela linha da asa do nariz até a região do tragus, a gente tem aqui, ó, em relação à maxila, a avaliação dos molares, dos pré-molares, do canino, olha aqui, ó, o posicionamento em relação a essas linhas. O que quer dizer isso? É nesses pontos aqui que eu vou incidir o feixe do raio-x. Então, se eu quero ver os molares, eu traço aqui, ó, no final da sobrancelha, mais ou menos, isso parece aula de estética, né? Aquela medição assim, ó. Vamos ver quanto que a gente vai medir para poder fazer os procedimentos. Então, eu pego no final da sobrancelha até essa linha que eu tracejei aqui, né, imaginária, essa interseção do final da sobrancelha à linha aqui de Camper da asa do nariz, aqui que meu raio vai incidir nesse posicionamento. E o filme está lá por dentro, tá? Se eu quero ver os pré-molares, eles vão incidir nessa região aqui, que é bem na linha média do olho, né? Do globo ocular, em relação à linha de Camper, quando ela é asa do nariz, tragus. E se eu quero avaliar o canino lateral, o canino e o lateral e os incisivos centrais, a gente vai colocar entre o 3 e o 4. E aí a gente vai conseguir fazer a angulação observando esses dentes aí na bissetriz. Isso é dica, tá? Dica para quando a gente for realizar os exames. Para quê? Para ficar mais fácil a movimentação da ampola, né, do cabeçote da radiação X, para que essas angulações sejam respeitadas. Quando eu vou avaliar os dentes da maxila, é preferível que eu peça ao paciente para fazer uma hiperextensão do pescoço. Aí a linha de Camper, que antes estava aqui, ó, ela se desloca para a região da comissura labial, né? Então, a comissura labial em direção ao tragus. E quando eu vou... Mas isso é para mandíbula, né, Juliana? Aqui do lado, sim, ó. Tá? Isso é dica... A língua tragus, comissura labial, é sempre para fazer a mandíbula? Isso, sempre. Isso é dica para a gente poder fazer bem feito o exame e mostrando essa numeração, a gente consegue saber aonde que a gente vai incidir mesmo o feixe do raio-x, tá? Então, aqui de cima, ó, em relação à asa do nariz para o tragus, a gente vai considerar que a gente está radiografando a maxila. Em relação à mandíbula, é preferível que a gente faça essa angulação, né, com a hiperextensão do pescoço, e o raio-x vai incidir nesse sentido de em relação ao pré-molar, você vê que a linha de Camper, ela tá bem aqui, né, ó, tá? Só que a marcação dos pontos 1, 2, 3 e 4 tá aqui no corpo da mandíbula, ó. Como se fosse no processo alveolar de cada um dos dentes que porventura foi solicitada a radiografia. Então, aqui no 1, ó, a gente vai radiografar os molares. No 2, a gente vai radiografar os pré-molares. No 3, a gente vai para os caninos, indo em direção aos incisivos laterais e centrais da região da maxila, tá? Isso é dica, porque fica mais fácil da gente posicionar o paciente. Então, fica aí mostrando para vocês. O médico solicitou uma radiografia na bissetriz do dente número 18. Se a gente já sabe que é o 18, seria o terceiro molar da região superior, não é? Então,
Então é da maxila. Então você vai posicionar o paciente como a linha de Camper da asa do nariz em direção ao tragus, tá? No final da sobrancelha aqui, ó, você sabe que você vai pegar os molares. Você posiciona o filme na posição lá certinha e você vai ter, então, a radiografia dos molares com o tamanho quase 100% natural em relação à estrutura que você está radiografando. Agora eles pediram uma bissetriz do dente 48, por exemplo. Tá? A mesma coisa aqui de baixo, né? Então, o que a gente faz? A gente já sabe que a linha de Camper vai ser deslocada. Então, a gente faz uma extensão do pescoço, a linha de Camper passou da comissura labial para a região do tragus. E a gente também traça, né? Pode usar essa mesma técnica aí, ó, do final da sobrancelha, né? Tracejando uma linha que vem aqui na região do corpo da mandíbula, aqui na altura praticamente ali do ângulo. Olha aqui para vocês verem, ó. Se você for projetar o número 1 aqui, ó, ele está praticamente na região do ângulo da mandíbula, né? Na região do gônio, ok? Então, a gente vai radiografar os molares, pré-molares, canino e os incisivos nesse posicionamento em relação à mandíbula, tá? Beleza. Ok. Ó, então, o posicionamento do filme na cavidade bucal, a gente já falou mais ou menos, e isso aqui é uma coisa que a gente já sabe, né? O lado da exposição, obviamente, sempre tem que estar voltado para o lado do feixe da radiação, porque se por acaso ele estiver voltado para a região contrária, a gente... Não, Lídia. A Lídia está falando que ela é muda, né? Não. Se a gente está com o filme trocado a posição dela, né? A gente não vai ter a formação da imagem radiográfica naquele filme. E isso independe se a gente está falando de um filme convencional ou de um sensor, né? Onde o filme radiográfico é a base de fósforo, tá? Então, está lá dentro daquele sensor, a base de fósforo. Então, a gente vai considerar o mesmo caso do posicionamento correto em se tratando de um filme convencional. O filme colocado então, na superfície lingual ou sublingual, né? Ou na palatina. Depende na face que ele quis dizer aqui, né? Na face sublingual ou na face palatina. Obviamente que isso vai depender do dente que foi solicitado, né? Se é da arcada superior maxila ou se é da arcada inferior mandíbula, ok? Só lembrar isso. A gente pode utilizar o porta-filme? Pode utilizar o porta-filme. A gente pode utilizar aqueles posicionadores, né? Porque isso vai dar mais segurança, não só para quem está realizando o exame, mas também para quem está operando, né? Para quem está posicionando o filme radiográfico, operando todo o manuseio do posicionamento radiográfico em si, então fica mais fácil com o uso daqueles posicionadores, tá? A mesma coisa aqui, ó, em relação ao posicionamento do filme dentro da cavidade bucal, em se tratando dos molares e dos pré-molares, lembrando que, além do posicionamento correto em relação à área da incidência da radiação, a gente tem que levar em consideração aquilo que a gente falou também. Ele vai estar, o longo eixo do filme, ele vai estar paralelo ao plano horizontal, tá? Então, ele vai estar nesse sentido aqui, né? Paralelo ao plano horizontal. Em se tratando dos incisivos e caninos,
o eixo longo do filme vai estar paralelo ao plano vertical. Por isso que a gente vai utilizar, de novo aqui para vocês verem, as linhas de Camper e esse posicionamento em relação ao final da sobrancelha, ao meio da órbita, a posição da asa do nariz ou da pontinha do nariz e a mesma coisa em relação ao corpo da mandíbula, para que a gente não se equivoque no posicionamento dos filmes ou na incidência do feixe da radiação, tá? Vai passar, não? Ah, já passou. Eu tô aqui igual uma doida, não vai passar não, já passou. Então, vamos lá. De novo, né? Lembrando aquelas questões do picote ou do ponto da identificação. Ele tem que estar sempre dirigido para essa porção oclusal, quando se trata dos dentes posteriores, ou incisiva, quando se trata dos dentes... Ai, de uma cãibra aqui. Ou quando se trata da porção incisiva dos dentes anteriores, né? Lembrando ainda que quando a gente não está usando um filme convencional, a gente está usando um sensor do digital, mas ele também tem a demonstração dele, que é uma bolinha marcada. Lembra que nós vimos no sensor? Depois, se houver necessidade, vocês ficarem na dúvida, ou a gente mostra aqui, ou vocês dão uma corridinha lá nos equipamentos do raio-x e dá uma olhadinha. Se não me engano, antepenúltimo slide dos equipamentos do raio-x, deve ser. Antepenúltimo é bem lá no final, tá? Aí vai mostrar os sensorizinhos que tem a marquinha desenhada nele. E aí você reconhece aquilo como o chamado picote ou ponto de identificação, tá? E quanto à colocação do filme abrangendo os dentes de cada região a ser examinada do filme, ele tem que estar com uma margem de mais ou menos 5 milímetros da região oclusal, tá? Então, em relação à região oclusal, ele tem que estar colocado a mais ou menos 5 milímetros dela. Ah, Juliane, mas isso é muito difícil, porque como é que eu vou medir 5 milímetros ali na hora de realizar o exame? Eu não vou chegar ali com uma reguinha, né, ou com qualquer coisa assim de medir, para poder colocar esse posicionamento. Não, não é isso, tá? Isso aqui, ele está falando, ele está rezando a missa aqui, ó, tá te dando o caminho das pedras. Agora, à medida que você vai desenvolvendo uma técnica, você vai já reconhecendo isso normalmente. Não precisa de ficar preocupada, mas e se está com 6 milímetros? Ou se está com 4 milímetros? Não precisa ter esse tipo de preocupação, tá? Aqui a gente está dando o caminho da receita do bolo. Mas se seu bolo vai ficar mais alto ou mais baixo, isso aí independe muito. O importante é ele ficar gostoso. O importante é ele ficar bem feito, né? Ter uma boa qualidade da imagem. Isso é que é o mais importante para a gente na hora do posicionamento do filme, tá? Porque se a gente for levar em consideração todas as técnicas radiológicas que nós temos, sejam elas na radiologia odontológica, sejam elas na radiologia convencional, a gente partiria do princípio que todos nós somos iguais. Iguais, que eu digo no sentido simétricos, né, da palavra, entendeu? E não somos, né? Algumas pessoas, em se tratando de região mais da face, por exemplo, às vezes tem um rosto mais puxadinho, outro tem um rosto mais redondinho, outro tem aquele rosto quadrado, né, com angulação aqui muito grande. Então, isso tudo tem que ser uma forma de adaptação que a gente mesmo vai adquirindo para realizar o exame em si. Então, não é uma receita 100% na qual você tenha que se ater, tá? Porque você vai pegar pacientes diferentes para realizar a mesma técnica, ok?
Então, a gente vai ter essas diferenças que são naturais do próprio biotipo do paciente. Então, não justifica você ficar muito neurado com essa questão. Ah, são 5 milímetros, são 4, são 6. Não, tá? Não precisa ficar com essa neura, não. E outra, né? Aquilo que eu falei, à medida que a gente vai pegando a experiência, o negócio já vai quase que no piloto automático. Eu não digo que tem que ir no piloto automático totalmente, porque tudo aquilo que foge da nossa rotina, a gente acaba fazendo errado, né? Inclusive receita de bolo, tá? Então, você não vai partir, por exemplo, né, que eu falei aqui, a sobra do filme de 5 milímetros na oclusal. Você não vai pôr essa sobra de filme aí a 15 milímetros da oclusal. Também nem tanto, né? Nem tanto, nem tão pouco, tá? Então, a gente tem que ter esse tipo de consciência para que a gente possa realizar a nossa função da radiografia solicitada da melhor maneira possível, ok? Quanto a essa manutenção do filme na cavidade bucal? Como eu disse para vocês, hoje em dia, com o advento da radiologia digital e de todas essas modernidades que nós já temos para manutenção do filme na cavidade oral, a gente lança a mão daqueles posicionadores que nós já falamos nas aulas anteriores, tá? Mas se o paciente não se sente confortável, eu, por exemplo, eu não gosto muito, porque eu já comentei com vocês que toda vez que eu vou fazer ou uma bite wing ou algum outro tipo de radiografia que pegue principalmente a minha região da minha face sublingual ou a região mais posterior, eu sei lá o que acontece, eu sempre acabo com um cortezinho na região sublingual ou na região mais posterior aqui dos dentes molares, mais até do que na maxila, tá? Então, eu, pessoalmente, se puder, eu prefiro segurar o filme como a gente falou aqui. Lembra que na técnica oclusal, a gente comentou que isso seria uma maneira dos edêntulos manterem o filme na posição correta, né? Que nós falamos, os edêntulos, eles vão segurar para a região da maxila com o polegar, né? Só que intrabucal, né? E para a região da mandíbula, com o dedo indicador, tá? Aqui a gente vai fazer do mesmo jeito, olha. Vamos ler aqui. Na maxila, com o dedo polegar da mão do lado oposto a ser radiografado, e com os outros dedos espalmados apoiados na face, como se fosse posição de continência. Tá vendo como que a definição ela é muito rígida, né? Então fica meio complicado da gente fazer. Mas demonstrando aqui, ó, imagina que eu já coloquei o meu filme, tá? Eu vou fazer do meu lado direito. Então eu vou com o meu polegar, vou manter o filme e os outros dentes vão ficar apoiados na minha face. Como se eu estivesse na posição de continência. Em relação à mandíbula, é o contrário, com o dedo indicador da mão contrária e os outros dedos fechados. Então, supondo que eu já coloquei o meu filme aqui para fazer da região da mandíbula, ok? Então, ó, eu vou segurar só com o meu dedo indicador e os outros dedos fechados, ó. Ok? Isso até por uma questão de conforto, né? Então, se eu tô aqui em cima, é mais fácil eu manter os dedos abertos, porque se eu mantiver os dedos fechados, eu posso ter uma imagem secundária dos meus dedos em cima do filme radiográfico, por menor que ele seja, tá? Então, é preferível eu manter a mão aberta. Agora, aqui embaixo, não, ó. Se eu tô fazendo do lado de cá,
eu vou manter o indicador segurando e os dedos fechados. Vai ficar mais simples da gente realizar, tá? E o contrário também, né? Estou aqui fazendo para o meu lado esquerdo, a minha mão está aberta aqui na frente. Se eu estou fazendo agora para o meu lado direito, eu seguro com o indicador e os outros dedos estão fechados, tá? Esses fatores de exposição caem de novo naquilo que eu sempre falo com vocês, né? A gente tem aqui uma média, tá? Não necessariamente a gente vai adotar isso aqui como uma regra geral, porque vai depender do tipo de equipamento com o qual a gente está trabalhando, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, a distância foco-filme, mais ou menos de 20 centímetros. A quilovoltagem está variando aí entre 50 e 70. E a miliamperagem variando aí de 7 a 10, com uma margem aí média de 8 miliamperes. O tempo de exposição, esse tempo de exposição, ele vai depender também, não vai? Se eu tenho um KV de 50 a 70, então vamos pôr aí que seja 60, vamos pôr no meio, tá? E tenho um miliampere de 80, eu estou numa faixa média, não estou? Entre os dois aí? Estou numa faixa média. O tempo de exposição que eu vou utilizar, ele também não precisa ser nem muito baixo, nem muito alto. Porque se eu tiver um tempo de exposição que seja muito baixo, a minha radiografia ela vai ficar pouco penetrada, né? E se eu tiver um tempo de exposição muito alto, de acordo com os valores pré-estabelecidos, eu vou ter uma radiografia muito penetrada, igual na radiografia convencional. Então, isso vai causar uma alteração na qualidade da imagem produzida. Então, a gente tem que levar em consideração esses fatores e fazer esse equilíbrio de todas essas unidades, né? Seja da quilovoltagem, seja da miliamperagem e a determinação do tempo de exposição, ok? Pelo simples fato, eu já comentei isso também com vocês, pelo simples fato dos nossos dentes serem estruturas mais mineralizadas, né, do que calcificadas, na verdade, eu vou ter essa condição do tempo de exposição um pouco mais limitada, tá? Eu tenho que saber que não é a mesma coisa quando eu estou fotografando um osso, né? Porque o osso é basicamente cálcio. O meu dente é basicamente mineral. Então, obviamente que tanto em termos de KV, de MAS e do tempo de exposição, isso vai ser diferente. Mas a gente tem nas clínicas, né? Eu costumo falar que até nisso a gente tem umas colinhas, sabe? Já vem lá na clínica, né, perto do equipamento, quanto que você deve usar a respeito desses valores aí para realizar uma bissetriz, para realizar uma bite wing, se você vai trabalhar com extrabucal, panorâmica ou a teleradiologia, tem lá também a colinha já falando qual que é o limite desses valores com os quais a gente deve trabalhar, inclusive porque o pessoal responsável pelo equipamento, né, que vai às vezes nos treinar para trabalhar no equipamento, né, os applications, eles já têm uma noção do que é o ideal para esse ou para aquele equipamento, para essa ou para aquela outra técnica, né? Então, eles já deixam o aparelho previamente calibrado para que a gente não precise ficar mexendo muito nessas questões. Quanto menos a gente mexer, melhor, tá? Então, aqui, ó, tá demonstrando para vocês
um exame completo utilizando a técnica de bissetriz para todas as unidades dentárias e o posicionamento correto do filme com o pontinho, né? O picote ou o ponto localizador determinado também, tá vendo? Ó? Então, aqui a gente está na arcada superior, olha aqui o pontinho que está demonstrando o lado correto, né? Aqui, quando eu parto para os dentes menores, olha como que eu falei, a gente levanta o filme, né? A gente estava usando assim, na bissetriz. Depois, quando vai para o canino, lembra lá o canino e o incisivo lateral, que a gente falou que usa na vertical, né? Então, a gente passa a fazer na vertical, depois a gente faz na horizontal também, porque a gente tem que usar o eixo maior do filme em relação ao dente. Não é isso que foi dito lá atrás, tá? O eixo maior do filme em relação ao dente que a gente está examinando. Então, aqui nós temos o posicionamento de todo o exame de bissetriz quando a gente precisa realizar a incidência em todos os dentes, né? Em todas as unidades dentárias da arcada superior e da arcada inferior, tá? Aqui mostrando o posicionamento do paciente, de novo, o paciente as imagens são mais antigas, né, gente? Isso aí deve ser uma década de 80 pelo corte de cabelo, 80, 70, né? Pelo corte de cabelo, a gente vai olhando aí. Mas é para a gente ver isso mesmo, o posicionamento, né? Então, a cabeça do paciente para as radiografias dos dentes superiores. Então, primeiro, ó, na primeira imagem do seu lado esquerdo, a gente está estabelecendo o plano medial sagital, né? Colocamos ali. E já observamos a linha do tragus em relação à asa do dente no plano horizontal. Aqui, ó, na lateral aqui dessa imagem, a gente já traça, né, uma imagem imaginária da asa do nariz em relação ao tragus aqui da nossa modelinho, tá? E aqui o posicionamento inicial da linha médio sagital, ok? Em seguida, lá que eu falei para vocês, olha, a gente está fazendo do lado oposto, né? Então, tá segurando com o polegar e ficou com a mão aberta, ó. Como a gente vai fazer da maxila, né? Segurou com o polegar, colocou a mão aberta e fez a incidência do raio central, tá? Aqui ele está mostrando em vários posicionamentos. O posicionamento segurando o filme, né? Aqui olhando de cima, como que seria. E aqui lateralizado. Aqui a gente está vendo uma face anterior, aqui na face lateral e aqui na face superior de como que seria o posicionamento do cilindro, tá? Do focalizador, ó. Ok? Lembra que a gente falou, tá ok? Qualquer coisa pode falar. Agora, em se tratando dos dentes inferiores, ó. A gente posicionou a paciente na linha médio-sagital e fez a inclinação. Então, agora a linha de Camper é da comissura labial até a região do tragus, né? Então, primeiro aqui, a linha médio-sagital. Você pode primeiro fazer com o paciente sentado e a linha médio-sagital verdadeira, depois só pede para inclinar, né? E aqui agora a gente vai fazer a linha de Camper da comissura labial até a região do tragus, ok? No plano horizontal. E aí o posicionamento com o dedo indicador, lembra que nós mostramos, né? O indicador e a mão fechada para poder segurar. A mesma coisa, ó, a gente tem aqui uma pequena inclinação do focalizador, o posicionamento do filme, uma visão superior
e a visão lateral de como que seria esse posicionamento para incidência na parte da mandíbula. Ok? Apesar da imagem ser antiga, dá para a gente ver bem e entender como é que é isso, não dá? Acho que nem tinha fotografia colorida, olha, tudo preto e branco. Então, dentro disso está mostrando, olha, nos incisivos centrais superiores. O eixo longo do filme no sentido vertical, vou voltar aqui só um pouquinho. Lembra que a gente falou, né? Então, aqui, ó, sentido vertical do filme, tá? Nós estamos falando dos incisivos lá, né? Então, sentido vertical do filme. O filme deve centralizar os incisivos centrais. Tem que ter uma sobra do filme 5 milímetrozinhos acima da face incisal, né? Que é essa face aqui, incisal. A gente vai tomar como ponto de referência a pontinha do nariz e o ângulo vai ser de 45 a 50. Aqui a gente está falando dos centrais superiores, né? Então, por isso que é positivo, tá? Aqui vai mostrar cada um deles, né? O incisivo lateral e o canino, a mesma coisa. O filme na vertical, o eixo longo do filme, ó, né? Acompanhando. O filme deve abranger o incisivo lateral e o canino, a mesma coisa. Uma sobra do filme 5 milímetros acima da face incisal para que a gente não perca nada, tá? Aqui já mudou de posição, olha. Aqui a gente está na asa do nariz. Lembra aquela foto que mostrou 1, 2, 3 e 4, né? Tanto no superior quanto no inferior, tá? Então, a gente começou aqui para os incisivos centrais, aqui para os incisivos laterais e a angulação que a gente já tinha mostrado. Os pré-molares, agora o filme vai estar no eixo horizontal. Deve abranger o distal a face distal do canino, os molares e, se der, o primeiro pré-molar, né? A mesma coisa a respeito da sobra do filme um pouquinho acima, para que a gente não perca a incidência, né? Lembra que a gente falou que vai passar, na verdade, no forame infraorbital, que é um buraquinho que a gente tem logo aqui abaixo da órbita, tá? Mas a gente pode traçar essa linha igual a gente viu lá no desenho anterior. E o ângulo também de 30 a 35. Já dos molares, a mesma coisa, né? O filme vai estar na horizontal, deve pegar o segundo, terceiro molar e o túber. Lembra que no terceiro molar, na região da crista, né, dele, ele parece que tem um tubérculo, né? É o chamado túber. Não sei se vocês vão lembrar disso na imagem que eu mostrei para vocês na técnica oclusal. Na técnica oclusal, tem uma imagem da área oclusal dos dentes molares, onde mostram as cristas, né? E tem uma protuberância, assim que a gente chama de tubérculo ou túber, tá? Então, aí vai pegar toda essa estrutura que faz parte da anatomia do dente, ok? A incidência é a linha vertical no canto externo da órbita, ou aqui, né, a gente mede mais ou menos aonde termina a nossa sobrancelha, e o ângulo de 20 a 25, ok? Aqui em relação ao inferior, é a mesma coisa, tá? O que vai mudar aqui em relação aos inferiores? Primeira coisa que vai mudar é o ponto de referência, né? Porque agora a gente está tratando na região da mandíbula. E pela aquela numeração que a gente fez, a gente tem o mento, depois a gente tem a região um pouco mais lateralizada,
né? E vai caminhando em direção ao ângulo da mandíbula, tá? E outra coisa, porque a gente está falando dos dentes inferiores, a gente está falando da mandíbula em si. Então, o ângulo do feixe do raio-x, ele é o ângulo negativo, não é? Que a gente já tinha visto lá atrás, tá? Canino inferiores, a mesma coisa, ó. A única coisa que vai mudar é a incidência, né? Ápice do canino a 1 centímetro da borda inferior da mandíbula. Então, eu saí aqui do mento, fui em direção ao canino e vejo aqui, ó, que ele está a 1 centímetro da borda inferior da mandíbula. Os pré-molares inferiores, a mesma coisa, tá? Lembrando sempre que, em se tratando da mandíbula, a gente sempre vai ter numeração, angulação negativa, né? E mostrando também a incidência à medida que a gente vai chegando aqui, aquele desenho, né? Em se tratando da linha de Camper, partindo da comissura labial em direção ao tragus, mostrando aqui o que é cada pontinho desse em relação aos dentes, tá? Aqui em relação aos molares inferiores, a mesma coisa. E qual que são as vantagens da técnica da bissetriz? A maior delas é aquela que a gente já viu, que falou lá no início dos slides, que a gente vai ter uma demonstração de uma... como que eu posso falar? Uma demonstração radiográfica de um tamanho, né, de uma exposição compatível com o tamanho da estrutura que a gente está avaliando mesmo, né? Vocês podem ver pelas imagens que a gente mostrou aqui nos slides anteriores que os molares, pré-molares, incisivos, laterais e centrais, eles estão basicamente do mesmo tamanho que a gente tem dos nossos dentes mesmo, né? A técnica, ela é padronizada. Então, se eu utilizar a bissetriz hoje, daqui 1 ano, daqui 10 anos, ela vai ser sempre do mesmo jeito. Ela não vai mudar, tá? Os ângulos também que nós utilizamos para obtenção das imagens, tanto em direção à maxila quanto em direção à mandíbula, são ângulos que são padronizados, né? Então, ângulos positivos e ângulos negativos, sempre, tá? Ela é de fácil aplicação clínica. A gente olhou lá naquelas imagens que a gente viu, nós vamos ter sempre a aplicação clínica dela padronizada também. E a gente tem uma pequena distância entre o objeto filme, porque o filme radiográfico, ele não está sempre coladinho nas estruturas, né? Aqui verticalmente e horizontalmente nos dentes posteriores. Então, a distância do objeto, que são os nossos dentes, em relação ao filme, ela é bem juntinha, né? São bem justapostos, tá? Só um minutinho, deixa eu ver um chat aqui. Por que a bissetriz é pouco utilizada? Porque ela é uma imagem, vamos dizer assim, padronizada, igual a gente falou dessas vantagens aqui, mas ela dá trabalho de realizar. Por que ela dá trabalho? Porque você tem que olhar, primeiro, você vai fazer mandíbula ou maxila, né? Então, você vai fazer com o paciente na linha de Camper aqui ou na linha de Camper aqui. Você tem que fazer a angulação positiva ou negativa, dependendo do dente que você vai avaliar. Você tem que fazer o posicionamento do filme radiográfico, principalmente posteriores, contando com a colaboração do paciente, que ele vai manter, né,
o polegar com a mão aberta ou o indicador com a mão fechada. Então, a gente também tem que contar muito com a colaboração do paciente nesse sentido. Já se eu consigo fazer e visualizar bem todas as estruturas dentárias com a bite wing, com a interproximal, e aquilo resolve o problema do paciente, resolve o problema do dentista e resolve o meu problema, então ela é de mais fácil realização, a bite wing. Então, ela dá menos trabalho do que a bissetriz, mas pode aparecer... Isso, ela tem menos detalhes, né? Você vê que ele fala aqui, ó, que a técnica é padronizada, ela é padronizada, né? Os ângulos são padronizados, os ângulos são padronizados. Se eu fizer a bissetriz hoje ou daqui 10 anos, vai ser tudo igual, tá? Mas ela é uma técnica que dá trabalho e que vai demandar mais tempo para você realizar, né? Então, é preferível fazer a bite wing de todas as estruturas que você consegue visualizar com clareza o que você precisa visualizar nas radiografias odontológicas. A única coisa que a gente tem, que apresenta essa técnica de bissetriz ou paralelismo, é porque ainda existem alguns dentistas que solicitam. Então, a gente tem que saber fazer de qualquer maneira, né? Tá? E claro que tem que ter desvantagem, né, gente? Não é tudo nessa vida tem vantagem. Não, tem desvantagem também, né? Umas coisas têm mais vantagem que outras, mas tem tudo equilíbrio, né? Então, o que são as desvantagens? O sólido princípio geométrico na teoria é de difícil aplicação prática. Aquilo que eu falei, né? O que é o sólido princípio geométrico? É a lei lá do Kleczynski lá, né? Que mostra o que é a bissetriz no dente, ok? Então, aquilo, na teoria, é uma beleza, é igual que eu falei para vocês, né? Quando a gente estuda geometria, a gente tem os conceitos, né? De seno, cosseno, tangente, aquelas coisas todas, a gente tem o conceito. Agora, vai pôr isso na prática para ver como é que é. Aí a coisa complica um pouco, né? Tanto que na hora da gente fazer um desenho geométrico, a gente vai precisar usar aquelas réguas, né? Esquadro, aquelas coisas que a gente usava. Como é que chama? Fugiu o nome agora. Compasso? Compasso. Isso. A gente precisaria usar o compasso, a gente precisa usar aquelas réguas, né? Então, na prática, ela é mais difícil. Isso é que eu estava te falando, Lídia. Então, na aplicação prática dela, ela é mais complicada, né? O feixe central do raio-x perpendicular à bissetriz somente na região apical. Então, como que na região mais basal a gente vai fazer isso? Isso sempre complica a vida um pouco, tá? A obliteração... Juliana, o que é região apical mesmo? Região apical é a região mais alta, mais da maxila do que da mandíbula. Ah, tá. Tá? Uhum. A obliteração de detalhes radiográficos, principalmente na região coronária. O que é a região coronária? É a região onde a gente tem a câmara coronária, que é onde entram as arteríolas, né? E as vênulas dos dentes. Lembra, aqui se eu for voltar lá, a gente vai demorar um pouco, mas lembra lá na primeira imagem que a gente viu, que eu mostrei que a gente vê a polpa muito bonitinha, né? Se você tiver um olhar mais clínico, você vai conseguir, um negatoscópio de boa qualidade, você vai conseguir visualizar a câmara coronária e a câmara radicular, tá? Então, às vezes, pode haver, lembra na imagem, depois vocês voltam lá para vocês verem, ela é uma imagem, se não me engano, do terceiro molar, ela está sobreposta, então às vezes a gente não vai visualizar essas câmeras coronárias na imagem, tá?
E também, do mesmo jeito, vou voltar aqui um pouquinho, olha, que é uma vantagem a distância objeto-filme, ela também é uma desvantagem, tá? Por quê? Porque está muito coladinho, né? Então, dependendo se eu erro o posicionamento, se o paciente tem alguns dentes mais tortinhos do que outros, né? Ou estão mais girados do que outros, isso vai fazer com que seja uma desvantagem. Então, a gente não vai visualizar bem essas estruturas, tá? Então, ao mesmo tempo que é uma vantagem, porque quanto mais próximo do objeto filme, né? Quanto mais próximo do receptor, a gente tem uma melhor qualidade da imagem. Caso a gente tenha alguma anormalidade não, né? Mas alguma imperfeição, vamos dizer assim, na anatomia do dente, a proximidade do filme em relação a esses dentes, eles vão estar eles vão dar uma sobreposição, a gente não vai conseguir ver direito a região anatômica dele, de dentina, de raiz, de câmara coronária, todas essas regiões assim. Então, isso acaba sendo uma desvantagem. Ok? Ju, você não colocou essa aula ainda lá não, né? Vou colocar agora. A hora que a gente sair aqui, eu vou colocar lá no, no Moodle do materiais. Tá? E também vou colocar, a hora que acabar a gravação aqui, eu já coloco lá para vocês também. Tá? Essa periapical bissetriz, ela é meio enjoadinha nesses requisitos aqui, né? De posicionamento, de angulação, de tudo isso, mas a gente precisa saber, né? Porque se por acaso a gente estiver trabalhando ou fazendo um estágio em odonto, né? E o dentista pedir, a gente não vai ficar com cara de AE, né? O que é mesmo? Não entendi, não sei nem o que é bissetriz. Né? Vamos voltar lá na matemática, lá do ensino médio, aprender o que é bissetriz na geometria para poder aplicar aqui na odontologia. Então, ela é meio enjoadinha assim, mas é só isso aqui, não passa disso não, tá? E se você fez uma, você vai saber fazer todas, ok? Tem alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Então tá. Depois, quando vocês tiverem oportunidade de ver, de dar uma olhada, uma lida nesse material, aí se surgir alguma dúvida, me mandem mensagem, tá? Que se precisar a gente volta, não tem problema nenhum. Nosso conteúdo está indo direitinho, então não tem problema nenhum a gente voltar e discutir algumas outras coisas, tá? Então, mesmo se ficou alguma coisa para trás aí que vocês ficaram na dúvida, não tem problema não, pode me falar, manda uma mensagem, fala que numa oportunidade aqui a gente esclarece, mesmo que seja dúvida passada, tá? Não tem problema nenhum não. Combinado? Beleza. Ô, gente, muito obrigada mais uma vez, né? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais? Hoje é quarta. Amanhã tem mais. Aí amanhã a gente já vai falar de outro tema. Tá bom? Tá bom, Ju. Então tá, gente, ó. Muito obrigada. Deus, vai dormir. Até amanhã. Vai dormir, Vilmar. Tô num sono danado. Não, ainda tem mais a aula para assistir, mas depois eu vou dormir. Ainda tem mais uma agora, né? Tem a Fernanda. Ainda tem a Fernanda agora, né? Tá. Nossa. Fala para ela que eu mandei um beijo para ela. Pode deixar que eu falo, viu? Então tá, gente. Obrigada. Então, beijo viu? com Deus. Beijo Até com amanhã. Deus também. Até amanhã. Até mais. Tchau. Tchau. Com